Olá, pessoas. Boa noite para quem é de noite e ótimo dia para quem tá de dia. Ontem eu gravei um vídeo lá naquela plataforma que parece com aquele nome daquela balinha, sabe? Tic-tac. Então, eu comecei gravei um vídeo lá e tentei baixar para as outras plataformas, mas infelizmente eu não consegui. Então eu vou dar prosseguimento nela, no que eu disse nessa plataforma falando sobre o medo do julgamento. E eu fiz uma pergunta: quem você conhece que controla tudo na vida dela? Quem você conhece que tem controle de todos os passos que essa pessoa dá na vida dela? Você conhece alguém? Porque eu não conheço. Então, se você conhece, escreve aí nos comentários que tem todo o controle de todos os passos na vida dela, porque isso não existe. E aí eu tava falando, foi para os jovens que eu falei, e eu percebo que os pré-adolescentes, adolescentes e os jovens adultos têm esse costume, né? De o medo do julgamento e a necessidade de aprovação. E a gente cresce com isso, e se a gente não resolve, a gente se torna um adulto ainda com muitos medos, com dificuldade de se expressar, com dificuldade de colocar suas ideias, com dificuldade de levar as suas ideias adiante, a dividir suas ideias com outras pessoas. Então você guarda para você e não prospera, porque daí você guarda aquela ideia na gaveta e não coloca ela em ação. E aí, sabia que o seu medo de julgamento do outro, como que faz para resolver o seu medo do julgamento, o medo das críticas? Como que faz para você resolver isso? Normalmente, o nosso medo do julgamento, do que os outros vão pensar sobre nós, começa no nosso próprio auto-julgamento. Aquela pessoa que tem medo do julgamento do outro, ela é muito autocrítica, ela já se critica demais, ela já se cobra demais. Então, como ela se cobra muito e ela quer fazer tudo certinho para não dar motivo para ninguém falar dela, ela acha que todo mundo vai cobrar muito dela, ela acha que todo mundo vai falar dela, ela acha que todo mundo vai enxergar os defeitos dela. E eu vou colocar sobre mim, a minha história de vida. Aqui eu falando com vocês, parece que é fácil, que é tranquilo, mas eu não era assim. Eu fui uma criança muito tímida, uma adolescente muito tímida e uma jovem adulta muito tímida. E eu tinha muito medo de me expor, muita vergonha. Medo do julgamento dos outros, medo de o que os outros iriam achar. Muito receosa de expor de mostrar os meus defeitos, que eu gosto de chamar de pontos a serem melhorados. Hoje em dia, antigamente, a Viviane de antigamente nunca apareceria num vídeo se mostrando assim. Eu nunca ficaria no vídeo assim com o cabelo mais ou menos daqui, sem arrumar. E como que eu mudei isso? Como que você muda a sua necessidade de aprovação? Como que você muda o seu medo do julgamento dos outros? Aprendendo a se acolher, parando de se julgar. E como que você para de se julgar? Quando você aprende a se amar. Quando você começa a enxergar que você é uma pessoa maravilhosa, que você tem defeitos, mas que você também tem qualidades, como todo mundo. Que todo mundo tem pontos a serem melhorados. Ninguém é perfeito. Então, quando você aprende a ter amor próprio, aprende a trabalhar a sua autoestima, estima por si mesma, a se amar, você começa a ligar o dane-se para o que os outros pensam. E é da noite pro dia, Viviane? Não, eu sou a prova viva disso. Foi muito tempo de terapia, foi muito curso de autoconhecimento, foram muitos livros, foram muitas autorreflexões, muitos questionamentos. Eu sou muito questionadora, então sempre pergunto o porquê de tudo. E eu fico me perguntando,
Hoje, esses dias eu ouvi uma frase muito bacana, eu vou deixar para vocês essa. Quando você tiver com alguma dificuldade que você estiver passando, você vai perguntar assim, o que eu tenho deixado de lado dentro de mim, o que eu tenho não olhado para dentro de mim, que está me impedindo de ser tal e tal pessoa. Vamos supor que você tem um problema numa área. O que dentro de mim que está me impedindo de ser uma excelente profissional? Um exemplo. O que dentro de mim, o que eu não tenho olhado para dentro de mim, que está me impedindo de prosperar? O que eu não tenho olhado para dentro de mim? O que eu tenho deixado de lado? O que eu tenho evitado olhar, que está me impedindo de ser autêntica, de expor as minhas ideias? Se você for olhar, tá tudo dentro da gente. Nunca é o outro. O seu problema nunca é o outro. Por mais que você seja quem você é hoje, por causa das pessoas que criaram você, que não foi uma boa criação, ok, você teve um passado difícil, mas e agora? Quem que tem que lidar com esse passado? São aquelas pessoas que te trataram mal ou é você? Então, o que você precisa fazer? Acolher essa pessoinha aí dentro de você que foi maltratada. Essa pessoinha aí dentro de você que não foi vista. E como que faz para você acolher ela? A primeira coisa, é a base de tudo. É o que Jesus veio nos trazer. Amor. Amorosidade. Autocompaixão. Acolhimento. Então, quando você continuar tendo medo do que os outros vão pensar, é porque você não acredita em si mesma. É porque você acha que você não é boa o suficiente. É porque você acha, porque você não gosta de si mesma, de si mesmo. Porque você acha que você ainda tem muito que melhorar. Isso é bacana, a gente sempre tem muito que melhorar, sempre. Mas não gostar de nada de você, isso chama-se baixa autoestima. Isso chama-se falta de amor próprio. Viviane, mas eu não aprendi a me amar. Eu vim de um lar que as pessoas não se acolhem, as pessoas não dão apoio, as pessoas não se dão carinho, as pessoas não deram amor. Ok. Eu olho isso com você com muita compaixão pelo que você passou. Mas é isso que você tem que fazer consigo mesma. Tenha compaixão consigo pela história de vida que você teve. Não se mate, não se martirize com isso, com essa autocobrança. Você está fazendo com você o que fizeram com você, você continua repetindo o mesmo padrão, porque inconscientemente foi o que o seu inconsciente absorveu, que é assim que é a forma de funcionar. Ficou automático. Lembra? 95% do que nós fazemos é inconsciente. Somente 5% é consciente. Então você está se maltratando sem perceber. Eu tinha feito uma live no YouTube, lá no YouTube, ao vivo, sem marcar nada com ninguém e tal, só que eu não consegui gravar, eu perdi a live, eu tentei gravar para poder deixar para as outras pessoas assistirem depois, e no meu celular não gravou, infelizmente. E eu estou tentando lembrar aqui qual foi a frase que eu usei dessa live, que eu vou lembrar mais ou menos, tá? Não vou saber a frase certinha, que é: você se maltratar não resolve os seus problemas do passado. Você continuar se maltratando não resolve os seus traumas. Você continuar se martirizando não vai resolver as suas dores do passado. Em que adianta você ficar se maltratando, você ficar se punindo, se criticando? Isso vai ajudar a aliviar as dores que você tem do passado, do que você passou? Nunca! Quanto mais você se maltrata, pior você fica.
Com mais baixa autoestima você fica, mais energia negativa você fica, mais falta de energia para tudo você fica. Você ainda fica pensando besteira. Você acha que você não serve para nada. Fica só com pensamentos que não vão te agregar em nada, não vão te dar energia para tomar um novo passo, um novo caminho. Então, qual que é a fórmula para você parar de se preocupar com o julgamento dos outros? Primeiro, parar de se julgar. Então, tirar de cena o auto-julgamento, a autocrítica, parar de se criticar. Então, parar de se julgar e de se criticar. E segundo, né, se julgar e se criticar tá num só. E segundo, o que você deve fazer? Se acolher. Acolher a sua criança interna, acolher o seu adolescente interno. Porque quando você se acolhe e vê que você tem muita coisa boa dentro de você, te lembrar que por mais que você tenha pontos a melhorar, você tem muitas características maravilhosas dentro de você. Você desenvolveu muitas características, aptidões boas dentro de você. Principalmente se você veio de um lar muito difícil. Principalmente se você teve um passado muito difícil. Presta atenção. Quem você é hoje? Baseado no passado que você teve. Olha, eu ia falar um palavrão aqui, mas não pode. Olha a pessoa bacana que você se tornou. Você, no passado que você teve, era para você ter chegado onde você chegou? Estando aqui, me ouvindo, mexendo numa rede social, ouvindo palestra. Era para você ter chegado aqui onde você está? Baseado no passado difícil que você teve? Olha o tanto que você se desenvolveu. Não era para você, você era aquela pessoa que fala assim, gente, essa pessoa aqui não vai dar em nada. Esse fulaninho aí não vai dar em nada. E você deu muita coisa. Você é uma pessoa maravilhosa, formidável. Ah, Viviane, não sou muito assim não. Eu ainda tenho muito que melhorar. E você e todo mundo, eu também tenho muito que melhorar. Gente, em outros momentos, eu não apareceria aqui sem maquiagem. Com o cabelo todo desgrenhado assim, nunca. Medo do que os outros vão pensar. Por que eu não ligo mais? Porque eu me amo, porque eu aprendi a me amar, porque eu aprendi a me acolher, porque eu aprendi que se eu não fizer isso por mim, se eu não aprender a me amar e a me acolher e achar que eu sou uma baita de uma boa pessoa, uma puta profissional, né? Eu sou uma pessoa, usar a palavra bacana, uma profissional do caramba, uma pessoa do caramba, de bacana, de gente boa, o tanto que eu desenvolvi baseado no passado que eu tive. Não tive apoio no sentido da minha profissão, no sentido do que eu queria estudar. Ninguém falou, vai lá, eu tô contigo, eu acredito em você, eu confio em você, conta comigo. Gente, quem que vocês conhecem, né, que estão na casa aqui dos 40, dos 30, que recebeu esse apoio? Quem? São pouquíssimas. Hoje em dia, os jovens de hoje recebem os apoios dos pais, porque os pais já têm mais sabedoria, os pais têm mais conhecimento, os pais do século 21. Mas quem de nós aqui da casa dos 40 que ouviu essas palavras, que é o que a gente gostaria tanto de ouvir? Filho, vai lá, eu acredito em você, eu sei que você é capaz, eu sei que você dá conta, eu sei que você vai conseguir. E mesmo se você não conseguir, pode contar comigo, eu estou do seu lado, para o que der e vier. Quem ouviu isso? Aposto que foram assim, em 100 pessoas, uma ouviu isso dos seus provedores. E é o que a gente sempre gostou de ouvir. Então, se a gente não ouviu isso de ninguém, e infelizmente eu vou contar para vocês não vão ouvir não. Normalmente a gente escuta isso do nosso psicólogo, da nossa psicóloga. Em terapia a gente escuta isso porque a gente tem apoio.
Inclusive, eu não me apresentei, eu sou Viviane, psicóloga e hipnoterapeuta e reprogramadora mental. E eu trabalho assim com meus clientes. Eu já ouvi isso dos meus terapeutas, dos meus psicoterapeutas que já me atenderam, que eu já passei por vários, em vários momentos da minha vida. É tão bom quando a gente sabe que alguém acredita na gente, mesmo a pessoa enxergando os nossos defeitos, mesmo a pessoa sabendo que a gente tem muitos pontos a serem melhorados, ela olha pra gente e fala: você dá conta, você é capaz. E é tão bom ouvir isso, né? Nossa, aquece o nosso coração, deixa a gente emocionado. Só que a gente queria ter ouvido isso dos nossos provedores, de quem nos criou, mas a gente não ouviu. Então, como é que faz para a gente parar de preocupar, parar de ter a necessidade de autoaprovação? A gente precisa nos aprovarmos. Eu preciso me aprovar. Como que eu me aprovo? Dizendo que eu sou capaz. Me parabenizando. Parabéns, Vivi. Você ter chegado aonde você chegou. Ah, mas eu ainda não consegui ser isso que eu planejei. Tudo bem. Mas você está no caminho. Você não desistiu. Você é guerreira. Você é disciplinada. Você é dedicada. Quantas vezes você fala isso para si mesmo? Parabéns até onde você chegou, por todo o perrengue que você já passou, e olha onde você está. Que bacana! Parabéns! Quando foi que você se parabenizou? Então, se você não ouviu esse apoio, que a maioria das pessoas não ouviram, né? Poucas pessoas, se dê esse apoio, diga para si mesma, para si mesma: parabéns. Se coloque no colo. Eu ouvi isso de uma terapeuta, de uma psicoterapeuta que me atendeu uma certa vez, durante um tempo. Ela falou assim para mim, eu nunca esqueci: Viviane, se você não teve os pais que você gostaria de ter tido, não eram pais acolhedores, não eram pais que sabiam dar colo, pelo contrário, eram pais muito críticos, que dificilmente eles elogiavam. Eu lembro pouquíssimo deles elogiarem, só sabiam criticar e comparar. Me comparar com o vizinho, com o colega, com o filho do fulano. Então, uma criança que cresce com muita crítica e com muita comparação, ela cresce com uma autoestima muito baixa. Na verdade, sem autoestima. Então, ela disse: se você não teve os pais que você gostaria de ter, você precisa aprender a ser pai e mãe de si mesma. E foi o que eu fiz. Foi fácil? Não, não foi fácil. Dá trabalho? Sim, dá trabalho. Mas eu aprendi a me acolher, a ser pai e mãe de mim mesma, a me dar parabéns por pequenas conquistas. Não foram grandes, mas foram sabe aquela frase? De grão em grão a galinha enche o papo? De pouquinho em pouquinho a gente chega lá. Então, para você lidar com o julgamento dos outros, é você ligar o dane-se. Dane-se para o que os outros estão pensando. O que importa, por que eu tenho que dar o dane-se para o que os outros estão pensando? Porque ninguém sabe a minha história de vida. Cada um tem a sua história de vida. Quem sou eu para julgar a história de vida do outro? Quem é o outro para julgar a sua história de vida? Então, quando você se preocupa com o que os outros vão pensar, gente, ele tem direito de pensar o que ele quiser. Mas ele não está na minha pele. Ele não sabe o que eu passei. Então, o que ele for falar, não vai me atrapalhar. Ah, Viviane, mas se é o meu pai, minha mãe, meu avô, minha avó, minha madrinha, meu padrinho, meus irmãos mais velhos, vai me incomodar. Sim, vai te incomodar. Porque são pessoas da sua extrema confiança ali, que você tem em consideração. Mas você convive com eles há quantos anos? Eles mudaram? Ou a forma deles falarem com você sempre é com um olhar de criticar, de nunca ver o lado bom das coisas que você faz? E aí eu te pergunto, vale a pena continuar ouvindo? Te ajudou em alguma coisa ou só te travou?
Ou só te fez desistir dos seus sonhos? Ou só te atrapalhou? Então vale a pena você ter essa consideração ainda? Por mais que seja o seu pai e sua mãe que você ama mais que tudo. E olha o que eu acabei de falar. Seu pai e sua mãe não pode ser a pessoa que você ama mais que tudo. Sabe por quê? Quem deve ser a pessoa que você ama mais que tudo nessa vida? Quem? Vou olhar até para a câmera aqui. A pessoa que você mais ama nesse mundo deve ser você. Você deve ser essa pessoa que você mais ama nesse mundo. E depois amar o seu pai e sua mãe. Se você acha que deve ser eles. Ou os seus filhos. Se você não se ama mais que tudo nesse mundo, como é que você vai cuidar de você? Como é que você vai se valorizar? Como é que você vai se defender, se colocar limite para as pessoas não abusarem de você, não ultrapassarem a sua liberdade? O seu limite termina onde começa o limite do outro, então a liberdade do outro. Então você precisa se amar em primeiro lugar, acima de tudo. Deus acima de tudo, Deus ou a energia cósmica universal que criou tudo, e depois você. E depois as outras pessoas que você ama. Então aprenda a ser pai e mãe de você mesma. Você é capaz. Porque aí você vai aprender a se elogiar, a se tratar bem. E o que os outros falarem, você vai falar assim, ok, é uma opinião dele. Você tira aquilo que é bacana, aquela crítica construtiva que aquela pessoa for falar. Viviane, você está usando muita figura de linguagem na hora que você diz no vídeo. Evita um pouquinho. essa é uma crítica construtiva, bacana, vou ficar de olho nisso. Não, Viviane, para que você está fazendo esses vídeos? Nossa, você nem tem mestrado nem doutorado para ter propriedade para falar nesse assunto. Tem muito mais gente que tem muito mais propriedade que você. Por que você está se sujeitando a isso? Esse tipo de crítica vai me levar a alguma coisa? Vai tá me ajudando em alguma coisa? Então o que eu faço? A gente tem 2 ouvidos para isso. Um para entrar e o outro para sair. Eu guardo só o que é importante. Esse tipo de crítica não serve para mim. Eu vou continuar fazendo meus vídeos. Mesmo eu não tendo mestrado nem doutorado, eu sou psicóloga. Eu tenho mais de 20 anos de experiência. Tenho mais de 20 anos de formada. Então eu tenho uma baita experiência, sim. E eu confio em quem eu me tornei, na profissional que eu me tornei. E eu sou muito, eu honro muito quem eu me tornei. E muito feliz comigo. Isso é o meu sono, porque a gente não aprendeu a fazer isso. A gente não aprendeu a se parabenizar, a se dar parabéns. Quer dizer, a gente lembra quando a gente era pequenininha, a gente vê o papai e a mamãe, deu conta de andar, deu conta de falar uma palavrinha nova. Os papais e as mamães fazem isso quando a gente é pequenininho, mas depois que cresce, quando que o papai e a mamãe falam? Os pais de hoje em dia já fazem isso, mas os nossos da nossa geração não. Eles só falam, você não fez mais do que o seu dever. Você só sabe fazer isso, a vida é só estudar, é lógico que você tinha que tirar nota boa. Você não podia era tirar nota ruim. Foi isso que a gente ouvia, né? Até que nesse ponto eu não ouvia tanto isso, não. Mas eu ouvia sim, sabe o que eu ouvia? Não tinha essa coisa, você fez mais que a sua obrigação, mas eu ouvi, mas acho que pra mim foi pior. Nossa, você tirou 7, mas a sua amiga tirou 10. Por que será que ela tirou 10? A danada da comparação mata, gente. Detona. Mas eu não tô aqui pra poder falar mal dos meus pais, porque eu aprendi a ter compaixão por eles. Porque eles também tiveram a história de vida deles. Quem sou eu para julgar? Eles me cuidaram de mim do jeito que eles deram conta. O importante, eu sou grata a eles por terem me dado a vida, por terem me dado um teto, me alimentado, cuidado de mim quando eu estava doente.
Isso é o principal, terem me dado a vida. E cabe a mim agora me acolher. Teve alguns traumas? Tive. O que eu preciso fazer? Cuidar desses traumas e não criticá-los, julgá-los. Isso vai resolver? Eu brigar com meu pai e com a minha mãe. E, gente, eu tô falando isso porque agora eu sou adulta, mas quando eu era adolescente, eu era rebelde. Eu falava que não era rebelde sem causa, não. Era rebelde com causa. Porque eu falava, mas você fez isso, fez aquilo outro. Você não devia ter feito isso, nem aquilo no outro. Se você decidiu ser mãe, como é que mamãe faz isso? Nossa, eu era super. Brigava muito com a minha mãe. Porque eu não aceitava o que ela fazia. E adiantou? Não, só me atrapalhou. Precisei de muito mais tempo de terapia. Muito mais difícil lidar com meus traumas. Porque quando eu não honro a minha mãe, eu não a reverencio porque ela é maior do que eu não cresço. Por mais que nossos pais sejam imaturos, a gente precisa reverenciá-los, porque a gente veio depois deles. Então, meu pai e minha mãe, a gente pega aí exemplos de pais e mães que não souberam educar as crianças e deixaram as crianças no mundo de qualquer jeito, para outras pessoas criarem. De qualquer forma, eles são maiores que vocês. Sabia disso? Por mais que eles sejam imaturos, eram viciados em droga, estou dando vários exemplos. E não tinham condições de nenhuma de ser pais ou mãe, e colocaram vocês no mundo, mas eles são maiores do que você. Porque eles vieram em primeiro lugar, você veio depois, na escala genealógica, na árvore genealógica, eles são seus ancestrais. Então, eles são maiores do que você. Então, a gente precisa reverenciá-los. Por mais dor que a gente sinta com relação ao que eles fizeram com vocês. Tenha autocompaixão, você se amar primeiro, e compaixão também pelos seus pais. Com o tempo você vai conseguir. Para você se liberar das dores, liberar da raiva, liberar da mágoa, que a mágoa faz muito mal, impede a gente de crescer, impede a gente de prosperar se a gente não libera os nossos pais internamente dentro do nosso coraçãozinho. Lembre, os seus pais também tiveram uma história difícil, também muito difícil. E agradeça, eles te deram a vida. Ah, Viana, mas eles fizeram mais do que tinham que fazer. Ué, eles que decidiram ser pai e mãe, eles tinham mesmo que cuidar de mim. Olha pra você ver, um discurso de raiva, de mágoa. Tá tudo bem, mas com o tempo, comece a trabalhar essa mágoa para você se liberar e crescer. Porque enquanto você estiver com mágoa, vai ser difícil você se amar. Vai ser difícil você enxergar pontos positivos em você. E se você é quem você é hoje, é porque você tem características do seu pai e da sua mãe. Você tem a genética deles. 50% é seu pai, 50% é sua mãe. E com certeza, se você é o que você é hoje, é porque você herdou características boas dos seus pais. Por mais que você não consiga enxergar, mas eles têm. Se você é uma guerreira, se você sobreviveu, se você conseguiu conquistar várias coisas, você traz dentro do seu DNA características muito bacanas que seus pais tiveram, mas que você não lembra, você não reconhece. Então, eu estou colocando isso para você pensar, enxergar que nossos pais têm coisas boas, por piores que eles tenham sido. Todos os nossos pais têm aspectos bons dentro deles. Por mais que a gente não saiba. Porque você está aí, você está vivo. Você tem energia. Você não desistiu. Então, para de se preocupar com o julgamento dos outros. Sabe como você para? Parando de se julgar. Quando você para de se julgar, de se criticar, você para de se preocupar com o que os outros pensam. Por quê? Porque você tem uma história. Então, acolha a sua história. Acolha quem você é
e quem você se tornou. Seja pai e mãe de si mesmo. Ok? Acho que o recado está dado. Gratidão.